A gente vai pensar um pouco mais sobre essa tecnologia nova que são crianças e adolescentes e a gente vai aprender muita coisa sobre eles. Eu queria que vocês lembrassem, quando vocês veem uma criança chorando perto de vocês, se é sua, se não é, quais são os sentimentos que a gente tem, né? Às vezes a gente quer que ela pare de chorar, às vezes a gente quer deixar ela chorar até morrer, que ninguém nunca vai falar que uma criança morreu de choro, mas isso de alguma maneira afeta a criança e a gente tem várias saídas para isso. E aí temos outras experiências também com crianças, como se a gente olha para elas quando elas são perguntadoras demais. E aí sempre pergunta por quê, porque a gente vai ficando sem paciência e acaba dizendo por que é assim. E aí a gente começa a suprimir algum processo imaginativo delas e começa a perder a potência que ela pode ter no futuro que ela vai ter, né? Outra coisa é quando a gente está entre adultos e tem criança próxima e a gente quer dizer que não é uma conversa para criança, né? Você é muito curioso, está fazendo o que aqui curioso? E a gente começa a afastá-lo como se ele não tivesse capacidade de interagir no meio de adultos. Então, quando a gente começar a perceber esses movimentos, essas potências de criança próxima da gente em ambientes como esse, e criança tem que ser do jeito que ela é, esse criança, adolescente, sendo nosso ou não sendo nosso também. E aí, outras perguntas que ela vem sobre dinheiro para a gente. Quando pergunta sobre dinheiro, eu acho que é a maior fuga que a gente tem, né? A gente começa a dizer que dinheiro não passa pelo nosso trato digestivo e é expelido por nós, para não dizer outro termo que a gente fala. E a gente não quer dar dinheiro para a criança também, porque a gente começa a pensar que talvez ela vai pensar que dinheiro é assim muito fácil. Dinheiro não é jogado fora, dá em árvore, e ela não consegue perceber o valor disso. O dinheiro é muito suado, e aí passa a crescer com uma perspectiva diferente sobre dinheiro. Começa a ter traumas. Então não posso mais pedir dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho que trabalhar pesado, eu tenho que sofrer. O trabalho começa a ser algo sofrido para a gente, e a gente começa, a partir de nossas relações com ele pequeno, a gente começa a quebrar e gerar bloqueios para eles que no futuro talvez não seja muito promissor. E aí a gente acaba criando crianças que são tímidas, né? Olhando para a Bíblia, já que tem só o pessoal da igreja, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, se a gente começa a produzir, gerar crianças que são crianças tímidas em relação a tudo, a falar entre adultos, como a gente viu, a conversar sobre dinheiro, a pedir dinheiro, a pedir a relação com o próximo. Quando está chorando, a gente suprime esse movimento dela. A gente tem que entender que o choro é uma informação que o corpo dela, já que ela não é consciente ainda, é o corpo querendo dizer alguma coisa. Não é manha, não é nada. Então, quando a gente começa a entender que são informações que passam para a gente, talvez a gente comece a desbloquear menos e a gente não vai criar mais crianças tão tímidas. E essa timidez, ela leva para a vida toda. Outra coisa, e uma coisa importante que a gente tem que pensar é que elas são a tecnologia do futuro. A gente tem que entender, é difícil para a gente adulto entender que crianças e adolescentes são muito mais inteligentes e têm muito mais competências e capacidade do que a gente. O que é que a gente pode fazer? Com as experiências que a gente teve, a gente vai começar agora a trazer, ajudá-la a entender o mundo, mas ela que tem que ter a liberdade dela. A gente vai falar um pouco sobre liberdade e sobre superproteção também. E sabendo que elas serão realmente a tecnologia do futuro, não apenas vão construir o futuro, mas elas são a tecnologia. Se a gente olha a criança, a gente vê que criança e adolescente, que eles são, tem uma complexidade tão grande dentro dele, na cabeça dele, no coração deles, que nenhuma máquina no universo pode repetir isso. E a gente tem que entender também, por fim, que elas são a chave que vai abrir e dar mais potência ao mundo. Quem vai salvar o nosso planeta, quem vai salvar outros homens da perdição, seja no evangelho, seja em competências de trabalho, serão essas nossas crianças. E é por isso que a gente está trazendo essa dinâmica, né? Eu sou o João, já vi outras vezes com vocês aqui, eu sou formado em Química, agora eu falo sobre algumas competências, em Finanças e em Criatividade. E eu tenho aprendido que a criatividade pode desenvolver e aflorar muito dentro da gente. A gente aprende isso com esses pequeninos, com crianças e adolescentes. Se a gente começar a gastar tempo, investir tempo em ouvi-los, em conviver com eles, iremos aprender muitas coisas. Eu tenho uma vasta experiência, né, na criação de filhos dos outros. E aí, né, quando ele chora, aí eu devolvo também. Mas desde pequeno que eu sou forçado a cuidar da minha irmã. Essa é minha irmã, não tive escolha, mas quando eu começo a conviver com minha prima, eu comecei a ser intencional nisso. Então minha prima hoje é um
pouco maior do que esse tamanho aí. E aí foi engraçado que esses dias, né, eu viajei para a minha cidade, convivendo com minha avó, ela lançou uma frase que é uma frase digna de ser colocada em final de livro, que é: vocês não sabem que Rick é uma criança. Rick aí, no caso, sou eu, me chamam por esse nome lá. Por que isso? Porque fizeram um brigadeiro e não deixaram para mim. E ela disse: vocês sabem que Rick é uma criança. Quando fizer brigadeiro tem que deixar para ele. Aquele negócio de vó, né? Toda cuidadosa com a gente. Essa aqui é ela, é a poeta. Não está muito claro ali, mas ela está com um boné 4,20. Vocês conhecem essa expressão? Não, 4,20 no mundo como a gente trabalha muito com a galera de rua, 4,20 é como se fosse a hora da cannabis. Então aqui a gente tentou trollar ela não entendeu muito bem a piada, mas eu digo para ela também que a senhora é uma criança. E aí, com essa frase que ela trouxe pra gente, foi muito bom, porque eu não me senti menosprezado, eu me senti muito digno de muita coisa, porque eu entendo como criança e adolescente têm um potencial muito grande. E aí, né, o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Então, se ela me acha uma criança, então quer dizer que aquela criança que nasceu, que foi pequena, como a gente viu nas fotos aqui, ela conseguiu sobreviver esse mundo louco. Não me tornei um adulto chato, vamos pensar assim. Essa aqui é só uma parte do nosso curso que a gente fez ali em Pedra Linda, na comunidade. É bem provável que a gente tenha outras partes já adicionadas aqui no nosso canal, assim como outros conteúdos também. Também é possível que a gente já tenha nosso curso completo online, onde você vai poder aprender a fazer investimentos. Esse a gente já tem, mas que você vai poder também ajudar seu filho a fazer investimentos. Educação financeira para crianças e adolescentes também, que vai complementar essa jornada familiar. Veja só que maravilha, você ajudar seu filho a investir, você ajudar seu filho a ter uma boa educação financeira e assim transformar a vida de toda a sua família e da próxima geração.